abaixo de mim, nós discutimos agora o acordo, o cessar-fogo aparente, possível, pelo menos, que saia agora das conversas na Arábia Saudita entre Estados Unidos e Ucrânia. E, além disso, a gente começa, então, com o pronunciamento do presidente Volodymyr Zelensky, foi instantes antes de eu entrar no ar, mas o grosso da notícia, a manchete é a seguinte: Zelensky concordou, então, com um acordo de cessar-fogo de 30 dias. Ainda não temos informações quanto ao que vem do lado russo, ou se isso será possível. Foi uma proposta que veio dos Estados Unidos na Arábia Saudita, enquanto mesmo os mais otimistas esperavam no máximo, em termos de um cessar-fogo, que houvesse cessar-fogo por mar e por ar, enquanto a luta continuava em terra. A proposta americana era que cessasse completamente o combate interinamente por 30 dias, para discutir-se então como prosseguir dali em diante. Zelensky disse o seguinte: a nossa posição continua absolutamente clara. Vocês estão vendo a publicação nas redes sociais do presidente ucraniano aqui ao meu lado. A nossa posição permanece absolutamente clara. A Ucrânia tem buscado a paz desde o primeiro segundo dessa guerra e queremos fazer tudo para conquistar isso tão cedo quanto possível e de forma confiável para que a guerra não retorne. Nesse encontro com os americanos, a Ucrânia propôs 3 pontos principais: silêncio nos céus, um fim de ataques de mísseis, bombas e ataques de drone de longa distância, e silêncio no mar. Uma real confiança também, construindo medidas nessa situação na qual a diplomacia ainda está em curso. O lado americano entende nossos argumentos e considera as nossas propostas. Eu sou grato ao presidente Trump pela conversa construtiva entre os nossos times. E aí vem: durante as conversas de hoje, o lado americano propôs um passo ainda maior. Um primeiro passo ainda maior. Um cessar-fogo interino de 30 dias em completa escala, não só para os mísseis, os drones, os ataques de bomba e não só o combate no Mar Negro, mas também toda a linha de frente. A Ucrânia está pronta para aceitar essa proposta, nós vemos como um passo positivo e estamos prontos para aceitar. Agora caberá aos Estados Unidos convencer a Rússia para fazer o mesmo. Se a Rússia concordar, o cessar-fogo entrará em vigor imediatamente. Talvez ao longo do dia, se você estiver vendo isso como um corte depois, ao invés de ao vivo agora enquanto eu transmito, talvez isso já tenha acontecido. A gente está monitorando as coisas em tempo real e eu estou também de olho para ver se a gente vai ter um novo desenvolvimento nesse sentido. A reunião durou quase o dia inteiro e a gente também tem o que dizem Mike Waltz e Marco Rubio. Mike Waltz, o conselheiro de Segurança Nacional, e Marco Rubio, o secretário de Estado, equivalente nos Estados Unidos ao ministro das Relações Exteriores, foram os enviados para participar. São 2 dos 3 principais negociadores que também estavam nas conversas anteriores com a Rússia na Arábia Saudita. Dessa vez o Stephen Witkoff, que é então o enviado especial do presidente Trump para o Oriente Médio, não estava presente. Eles disseram então, anunciaram o mesmo que os ucranianos concordaram com um cessar-fogo de 30 dias e estão prontos para a paz. O Waltz disse que, de fato, levarão então agora as decisões para os russos. O conselheiro de Segurança Nacional também destacou que eles foram de se a guerra vai acabar para quando a guerra vai acabar, e que agora, e também destacou a liderança do presidente americano nisso, destacou muito então o presidente americano Donald Trump. Nós tivemos também fotos que foram divulgadas aqui então dos negociadores na reunião lá em Jeddah, na Arábia Saudita. Vocês veem aqui Marco Rubio, a Mike Waltz não está na imagem, e também os negociadores do lado ucraniano, incluindo Andriy Yermak. Estavam lá o pessoal da Defesa e das Relações Exteriores. Marco Rubio também falou que haverá encontro entre os ministros das Relações Exteriores do G7 nos próximos dias, e esse tema também poderá estar então sob discussão. Agora, a gente esperava também que houvesse nessa reunião atualizações quanto ao acordo de minerais de terras raras, aquele que naquela fatídica sexta-feira, dia 28 de fevereiro, na Sala Oval, Zelensky foi aos Estados Unidos para assinar. Acabou havendo aquele infeliz episódio de desentendimento entre os líderes, o acordo não saiu, e então isso ficava esperado para essa negociação. Não temos informações quanto a se o acordo foi de fato assinado ou não, um acordo proposto pelo lado americano que permitiria com que os Estados Unidos explorassem jazidas minerais na Ucrânia, em particular minerais de terras raras, elementos cruciais para tudo, desde chips de smartphone até caça de combate. São minerais com propriedades específicas que permeiam tudo na nossa vida moderna e têm também uma utilidade estratégica. Atualmente, os Estados Unidos dependem da China, seu principal adversário estratégico para minerais de terras raras. A China, que detém 44% das reservas do mundo,
Vietnã detém 17%, o Brasil outros 17%. A gente até sempre relembra o nióbio, que é um dos 17 elementos que são minerais de terras raras, quase que predominantemente encontra-se no Brasil. 97% desse mineral de terras raras específicas está no nosso país. Como isso é tão crítico para a segurança nacional e também para a indústria, Trump busca uma solução que envolveria então a exploração de minerais de terras raras na Ucrânia, apesar de haver debates quanto a se os dados de uma geologia já antiga, pesquisas da era soviética, são precisos quanto à quantidade de minerais de terras raras no país do leste da Europa. Não temos informações então sobre se o acordo saiu, mas aguardamos mais detalhes. Zelensky não esteve presente no encontro, Trump está em Washington, mas Zelensky esteve anteriormente. Ontem ele passou pela Arábia Saudita e se reuniu com o príncipe da coroa, Mohammed bin Salman, que é de fato o governante do país, e tem se posicionado como um mediador. A Arábia Saudita é um regime com uma tradição autoritária, mas que tem se posicionado como um mediador e como um lugar que pode receber pessoas de diferentes posições para negociações no cenário internacional. Trump também parece fazer um aceno com a escolha do local das negociações. Ele, afinal de contas, buscava o reconhecimento de Israel pela Arábia Saudita quando do final do seu primeiro mandato. A gente dá um zoom out e abre o jogo agora para entender um pouco mais do contexto anterior a essas negociações. Em particular, uma manchete que hoje pela madrugada estampava os jornais, vocês veem à tarde a mudar abaixo de mim, e a gente fala de um ataque de drones, o maior executado pela Ucrânia contra Moscou, a capital russa, desde o início da guerra. 6 pessoas faleceram em virtude do ataque. A ofensiva danificou prédios e causou a suspensão temporária de 4 aeroportos. Na capital russa foram 343 drones, segundo informações oficiais da Rússia. Eu creio mesmo que nós temos aqui vídeos, então, de agência de notícia. Temos? Muito bem, vocês vão ver ao meu lado, então. Nós temos alguns dos vídeos que vêm da capital russa, mostrando imagens dos impactos. Eu sigo com vocês nas informações. 91 em Moscou e 126 drones, ou melhor dizendo, 343 dos drones foram abatidos, disse Moscou, em várias regiões, incluindo 91 drones abatidos em Moscou e 126 na região de Kursk, uma região que enfrenta combates intensos. Lembrando, essa é uma parte da Federação Russa que a Ucrânia invadiu anteriormente, do meio do ano passado. E quando se debatia conversas de paz, essa era uma das situações. Se debatia que a Ucrânia estava então invadindo Kursk para ter também, mesmo com dificuldade de manter o território, algum tipo de carta para negociação em eventuais conversas de paz. Por enquanto eles ainda detêm uma porção do território, mas é relatado que a Rússia faz todo o possível para avançar e reaver o território invadido pela Ucrânia em meio à guerra. Alguns drones chegaram a ser interceptados perto de uma usina nuclear. Felizmente, não houve nenhum acidente de ordem nuclear nesse sentido. Ataque à infraestrutura civil e energética também é uma marca do outro lado da Rússia contra a Ucrânia desde o início da guerra, e seguindo no contexto, nós vimos ao longo da semana também ataques russos contra a infraestrutura civil e de energia na Ucrânia, o que levou Trump a ameaçar sanções contra a Rússia e a também voltar atrás em um anúncio de banimento de compartilhamento de inteligência. Nesse aspecto, a gente retoma um pouco mais atrás. A gente lembra que, como citado anteriormente, houve a reunião na Casa Branca no dia 28 de fevereiro, fatídica sexta-feira de 2 semanas atrás, quando, depois daquela desavença entre os líderes, aquele desentendimento, os Estados Unidos anunciaram o banimento da ajuda militar para a Ucrânia, banimento de auxílio logístico, e também depois foi anunciado o banimento do compartilhamento de inteligência, apesar de Steve Witkoff, um alto oficial americano, ter voltado atrás e dito que eles não tinham cancelado o compartilhamento de inteligência quanto à defesa. Isso conflita um pouco. John Ratcliffe da CIA disse outra coisa, mas fica o registro, então, das informações para o público. Nesse sentido, a gente aguarda os próximos passos, mas vale a pena a gente trazer a informação de que a gente tem um update agora de que os Estados Unidos estão devolvendo o auxílio militar à Ucrânia, e houve também uma concordância de que o acordo de minerais seja concluído assim que possível. Então, ele não foi assinado aqui, a gente tem a informação agora, ele não foi assinado nessa reunião, mas ele deve ser assinado assim que possível. É o que vem também do saldo dessa reunião. Para quem estiver assistindo no corte, eu vou pedir a compreensão do público. As notícias estão se desdobrando enquanto a gente fala, e a gente ainda está recebendo mais informações conforme as notícias saem da Arábia Saudita na reunião entre entre o lado ucraniano e o lado americano.